Olá e boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, o nosso mergulho vai ser em um conteúdo absolutamente fascinante. A gente vai dissecar a aula número 5 do curso Criatividade Aplicada em Inovação. É exatamente aqui que as coisas começam a ficar muito interessantes, saindo daquela superfície das ideias básicas e entrando fundo na engenharia de como problemas e soluções realmente se conectam. O nosso objetivo hoje é expandir totalmente a forma de pensar sobre causa, efeito e, claro, como aplicar isso no mundo real. O nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes bem dinâmicas. 1. O ritmo da inovação. 2. O que são conexões estratégicas. 3. Causa, efeito e retroalimentação. 4. O exemplo das redes sociais. 5. A complexidade das combinações. E, para fechar, 6. O poder da sequência. Vamos lá? Seção 1. O ritmo da inovação, a expansão e contração de ideias. Para entender de verdade a inovação aplicada, a gente primeiro precisa enxergar o processo criativo como algo vivo, quase como se fosse uma respiração mesmo. A inovação acontece quando o processo expande e logo em seguida se contrai. Bom, vamos mergulhar nisso. Tudo sempre começa com uma fase de divergência. Dá para imaginar aquele brainstorming clássico que gera um volume imenso de possibilidades, geralmente de 12 a 24 ideias? Aqui, o foco é volume, puro e simples. Em contrapartida, a fase de convergência pega esse volume gigante e, através de uma votação, filtra tudo sistematicamente para apenas 3 a 5 opções prioritárias. É literalmente um movimento de expandir a mente ao máximo e depois focar. Seção 2. O que são conexões estratégicas, unindo opostos na inovação. Olha, este é o grande diferencial do curso. A esmagadora maioria das metodologias simplesmente para na fase de votação e já corre para a execução. Mas a inovação real, aquela que muda o jogo, exige algo bem mais sofisticado. Ela requer a conexão de conceitos e fases que, à primeira vista, parecem ser totais opostos. E o que são essas conexões estratégicas? Basicamente, é a ligação intencional, super deliberada de fases ou conceitos opostos. Em vez de simplesmente encerrar o processo depois da convergência, a gente pega aquele resultado super focado, aquelas opções priorizadas, e conecta isso diretamente a uma nova fase divergente. Essa alternância estratégica de abrir, fechar e abrir de novo que impede a gente de cair naquelas soluções óbvias de sempre e realmente destrava a inovação. Seção 3. Causa, efeito e retroalimentação. Quebrando o caminho linear. Certo, mas como construir essa nova fase divergente? Fazendo uma análise profunda das relações entre as opções priorizadas, mas, crucialmente, quebrando de vez aquela ideia ultrapassada de que as coisas caminham em uma linha reta iinalterável. O conceito-chave aqui é a retroalimentação, ou o famoso feedback. A gente costuma pensar de um jeito muito simples. A causa B e pronto, acabou a história. Mas uma análise profunda explora relações inversas, onde o efeito retorna e alimenta sua própria origem, amplificando ou até alterando a causa inicial. É como um quebra-cabeça gigante que transforma uma simples lista de ideias em uma teia super complexa de movimentos contínuos. Seção 4. O exemplo das redes sociais, um detalhamento prático. A teoria é maravilhosa, claro, mas vamos aterrissar tudo isso na realidade usando um cenário super comum em facilitações empresariais. A pergunta central aqui é: como as redes sociais afetam o nosso desempenho? Isso ilustra brilhantemente a nossa forte tendência ao pensamento linear. Se o ponto de partida é que a rede social causa fadiga mental, o próximo degrau lógico sugere que a fadiga mental causa o déficit de atenção. E, no fim das contas, o déficit de atenção causa a irritabilidade. Parece uma escadinha reta descendo comportadamente da causa inicial até o efeito final, não é? Mas será mesmo? E se a relação não for linear? Quando os dados são analisados com mais cuidado, fica muito claro que parar no efeito final é um erro gigantesco. É absolutamente crucial considerar conexões muito mais profundas e bidirecionais. A verdade é que o fim da linha, na prática, alimenta o começo. A irritabilidade não é só um resultado final passivo, ela volta e pode aumentar drasticamente a fadiga mental. E tem mais, a própria irritabilidade também pode gerar déficit de atenção. Ou seja, o que era uma escadinha simples de 3 degraus acabou de se transformar em uma teia de conexões complexas onde causa e efeito se misturam o tempo todo. Seção 5. A complexidade das combinações, escalando a matemática. O exemplo das redes sociais usou só 3 variáveis, o que é bem tranquilo. Mas o que acontece quando esse modelo de retroalimentação é levado para um ambiente
corporativo real, escalando esses números drasticamente. Enquanto 3 opções geram um ciclo razoavelmente simples de se gerenciar, a realidade nas facilitações empresariais costuma ser bem diferente. A fase de votação tipicamente entrega cerca de 5 opções priorizadas. E acreditem, a diferença de complexidade entre 3 e 5 opções não é só uma soma boba, é algo incrivelmente mais substancial. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o número absoluto, 120. Não tem como não impressionar. Ao trabalhar com 5 opções e analisar todas as relações de causa, efeito e retroalimentação entre elas, as sequências possíveis simplesmente disparam. São 120 combinações, representando a matemática do 5 fatorial. Isso prova o argumento central da aula. A análise de causa e efeito é, sem dúvida alguma, uma explosão massiva de divergência. Seção 6. O poder da sequência, mudando a narrativa. Diante de 120 formas totalmente diferentes de conectar 5 elementos, por que a ordem exata dessas conexões importa de maneira tão profunda na análise? Vamos avançar e ver como isso se constrói através de uma analogia clássica. Pensemos na velha história da galinha botando um ovo. É uma narrativa super clara sobre biologia ou o dia a dia de uma fazenda. Mas, se a sequência for alterada só um pouquinho para colocar o ovo primeiro, como a evolução da galinha a partir de um ovo, o assunto muda completamente para a evolução genética de milhares de anos. Os elementos são os mesmos, mas a mudança na sequência cria uma realidade completamente diferente. O exato mesmo princípio acontece no ambiente corporativo. A ordem das conexões muda totalmente a cara do problema. Recapitulando tudo isso, as grandes lições são contundentes. A retroalimentação atua como uma ferramenta poderosa e vital de divergência. E o grande segredo do processo, o verdadeiro diferencial das conexões estratégicas, é sequenciar intencionalmente uma convergência direto para uma nova divergência. É essa alternância que realmente impulsiona a criatividade aplicada na veia. Para fechar nossa análise, fica aqui esta pergunta bem provocativa. Como a sequência das suposições subjacentes pode estar mudando a narrativa dos problemas que estão sendo resolvidos hoje? Em um mundo dos negócios feito de conexões tão profundas e entrelaçadas, será que buscar soluções em linha reta ainda funciona? Fica essa baita reflexão. Esperamos que essa explicação tenha trazido uma perspectiva totalmente nova sobre como estruturar inovação. Um grande abraço e até a próxima!